Tudo bem, galera? Então, nosso tema hoje é sobre reações químicas, ok? Antes da gente iniciar esse tema, é importante a gente destacar uma coisa. Uma reação química é aquela onde você tem a mudança na estrutura molecular ou iônica dos compostos que são apresentados e eles se transformam em uma coisa diferente, no caso, uma molécula ou um composto iônico diferente. Aqui nós temos exatamente isso que está acontecendo. Você tem o gás hidrogênio reagindo com o gás cloro, então os dois vão se combinar de uma maneira a formar ácido clorídrico, ok? Não se preocupem com os nomes, mas se preocupem com o conceito, certo? Então eu tenho uma molécula de gás hidrogênio, uma molécula de gás cloro se transformando em duas moléculas de ácido clorídrico. Toda reação química, ela é nada mais nada menos do que uma equação matemática, onde eu tenho uma mistura de reagentes, que são os compostos que vão reagir entre si para a formação dos produtos, que é aquele produto final, que é o que vai ser formado através da combinação dos reagentes, ok? É importante dizer que uma reação química só acontece se há afinidade entre esses reagentes. Porque se eu colocar aqui um composto molecular que não tem afinidade com outro composto, a reação não vai acontecer. Nós até citamos alguns exemplos em aula, como por exemplo, eu diluí o açúcar na água. O açúcar na água diluído, embora os dois sejam compostos diferentes, não há formação de uma nova substância. Então, para haver a formação de uma nova substância, é necessário que haja uma afinidade entre os reagentes. É importante também dizer que uma reação química ela é representada desta forma, ok? Então, nós temos aqui as moléculas ou os compostos iônicos que são somados, ou seja, reagem entre si como reagentes para a formação de produtos, certo? Então, a setinha representa a formação dos produtos, ok? É importante que vocês também se acostumem com os números que aparecem dentro de uma reação química. Nós já vimos em outros momentos onde esse número menor aqui significa o número de átomos que estão dentro de uma molécula ou um composto iônico. Então, H2 significa que numa molécula de H2, uma molécula de gás hidrogênio, eu possuo 2 hidrogênios, certo? E como é que eu sei que é uma molécula? Porque aqui não está sendo marcado, mas eu poderia colocar aqui o número 1, que representa uma molécula de gás hidrogênio. Se esse número não aparece, significa que é 1, por isso que a gente oculta ele, ok? Além disso, o cloro é a mesma coisa. Eu tenho uma molécula de gás cloro que tem 2 cloros dentro dela, certo? Então eu tenho aqui uma molécula onde eu tenho 2 átomos de cloro unidos entre si através de uma ligação química, ok? Também da mesma forma, eu poderia colocar o número 1 aqui para representar que eu tenho uma molécula de Cl2, mas eu não coloco porque não é necessário, ok? Do lado dos produtos, nós temos 2 moléculas de ácido clorídrico. 2 moléculas de ácido clorídrico. Então, diferente dos outros 2 casos aqui, eu tenho 2 moléculas de HCl. Então, em cada molécula eu tenho um H e um Cl. Como é que eu sei disso? Eu poderia, da mesma forma, colocar o número 1 aqui e o número 1 aqui. Mas não há necessidade, porque o mesmo caso que acontece aqui com o número grande, eu também não preciso colocar nos números pequenos quando ele for 1, certo? Então, a representação dessas moléculas, só para que vocês entendam a estrutura dessas moléculas, é assim, ó. Eu tenho uma molécula de gás hidrogênio, certo? Está ligado por uma ligação covalente simples. É o que nós estudamos há um tempinho atrás. Por isso que ele tem 2. É uma molécula, certo? Onde eu tenho 2 átomos de hidrogênio. Da mesma forma, eu posso representar aqui a molécula de Cl2. Eu tenho 2 cloros. Veja, eu tenho um cloro aqui e outro cloro aqui. Esses 2 cloros combinados formam uma molécula de gás cloro. Aqui perceba, eu tenho 2 moléculas de gás hidrogênio. Aliás, 2 moléculas de
ácido clorídrico, certo? Então eu posso também representá-las aqui, 2 moléculas de ácido clorídrico. Perceba, galera, que neste caso específico, né, do ácido clorídrico, como nós temos 2 moléculas, eu tenho em cada molécula um hidrogênio e em cada molécula um cloro cada, fazendo com que eu tenha 2 hidrogênios e 2 cloros. E como eu falei no início do vídeo, uma reação química nada mais é do que uma equação matemática. O que eu tenho no começo eu preciso ter no final. Perceba, aqui eu tenho 2 hidrogênios, certo? Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, lá no final eu também preciso ter 2 hidrogênios. Não importa a forma com que ele esteja combinado. Aqui eles estão combinados juntos, né? Lá nos produtos eu tenho também 2 hidrogênios. Embora eles estejam em moléculas diferentes, eles são 2 hidrogênios também. Então eu estou preservando a quantidade de hidrogênios que tem no começo e no final. Da mesma forma, eu preservo a quantidade de cloros que eu tenho no começo. Tenho 2 cloros no começo, 2 cloros no final. E isso eu digo que a equação está balanceada, ok? Nós vamos fazer vários exemplos para balancear a equação. Não necessariamente nós precisamos desenhar. É só a gente entender como funciona o processo matemático e fica mais fácil, eu não preciso nem desenhar as moléculas como eu fiz aqui, ok? É importante que vocês saibam que uma reação química possui evidências para que eu saiba que isso é uma reação química. Uma das evidências conhecidas é a mudança de cor. Então, se um recipiente muda de cor com algum líquido ou alguma outra substância muda de cor, é uma grande hipótese que aconteceu uma reação química lá. Além disso, a liberação de gás, o calor, ou seja, se o recipiente esquentar, é um grande indício que há uma reação química acontecendo. E a liberação de luz, certo? A liberação de energia na forma de luz. São as 4 principais evidências de que está acontecendo uma reação química. Algumas dessas evidências podem ser bastante sacanas, certo? Como, por exemplo, a liberação de gás. Se eu coloco, por exemplo, uma água para ferver, eu estou simplesmente fazendo a água passar do estado líquido para o estado gasoso. E essa passagem do estado líquido para o estado gasoso não é uma reação química, mas sim uma transformação física. O que é uma transformação física? Uma transformação física nada mais é do que toda transformação que acontece com o material que não altera o seu estado molecular. Lembra que eu falei que uma reação química modifica a estrutura molecular? Veja, aqui era um gás hidrogênio se transformou em um ácido clorídrico. Modifiquei a estrutura molecular ou iônica dos compostos. Numa transformação física, eu não altero. A água no estado de líquido, quando ela vai para o estado gasoso, ela continua sendo H2O. Então, eu falo que isso aqui é uma transformação física. Um outro exemplo é amassar o papel. Quando eu amasso o papel continua sendo papel. Transformação física. O gelo virando água líquida. Da mesma forma que a água líquida se transformando em água em forma de vapor, é tudo H2O. O que eu mudo é o estado de agregação das moléculas. Elas ficam num estado diferente, né, do gelo para água líquida, mas ainda é água. Agora, uma transformação química nada mais é do que uma reação, certo? Que é o que a gente está estudando aqui desde o início do vídeo, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre balanceamento de equações de uma maneira um pouco mais prática, beleza?